na foto eu vi. 7h58. Vamos politicar um pouco agora. Já estou aqui no estúdio com a Apoliana Oliveira, jornalista, e com a Kátia D'Ângeles, que está conosco de forma virtual nesse dia, que é um dia de grande movimento na política. Kátia, a gente falava agora há pouco da desistência do governador João Dória, uma grande surpresa para começar essa quinta-feira, né? Ninguém esperava que ele fosse desistir. Ele que foi um dos primeiros, acho que ele foi o primeiro a se lançar, brigou tanto, brigou com o partido, brigou com Deus e o mundo e viu que não tinha viabilidade. Acredito até que pode haver mais desistências no longo do caminho. Mas, de qualquer maneira, vamos falar aqui da nossa seara. Hoje acontece a posse da Regina Souza, vice-governadora, com o afastamento do governador Wellington Dias. É o fim de uma era Wellington Dias. E eu digo isso porque são 2 mandatos consecutivos, 4 mandatos, 2 e 2. Então, primeiro governador eleito em primeiro turno em todas as eleições que disputou para o governo do estado. E isso, de fato, o coloca dentro da história como uma grande liderança política do Piauí. Mas e o legado do governador Wellington Dias? Já ex-governador, né? Qual é esse legado? É isso que a gente queria começar aqui nessa nossa conversa hoje. Bom dia a todos. Vamos começar, então, Apoliana. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Kátia e todos os nossos telespectadores e ouvintes. Bom dia, Kátia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Apoliana. Bom dia aos telespectadores e ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. E hoje, um dia para nós, mulheres, a Cíntia falou na semana passada sobre isso, um dia importante, um dia de representatividade, essa palavra que a gente, que está na moda, a gente gosta de usar. Quer queira ou quer não, é um dia histórico em que uma mulher, por mais que sejam apenas 9 meses, mas que vai entrar para a história, vai entrar para os anais, tem que ser registrado. Temos a primeira mulher governadora de fato, não interino, não substituindo, do Piauí, que vai ser a governadora Regina Souza, né? É verdade. Já que você começou a falar sobre isso, depois então a gente fala sobre o legado do Wellington, vou perguntar para a Poliana, como que você acha que o Piauí recebe Regina Souza? Porque ao mesmo tempo que a Kátia destacou essa representatividade, nós sabemos que a Regina, a cada cargo que ela assume, não foi diferente quando ela foi senadora, ela é alvo de muitos preconceitos. Ela já existem muitos memes e, infelizmente, e eu vi uma outra jornalista colega nossa, Paula Daniele, que resumiu muito bem esse sentimento, que o piauiense ele tem vergonha de se enxergar. Então, parece que o Piauí ele não se enxerga em pessoas simples, como somos nós piauienses. Como é que você acha que o Piauí recebe a Regina Souza? Olha, o piauiense está recebendo Regina Souza com o pé atrás, está recebendo Regina Souza com preconceito. Existe, obviamente, uma parcela da nossa sociedade que respeita a Regina, conhece a sua história, mas, por exemplo, as redes sociais são um termômetro que a gente pode medir isso. Por exemplo, Cíntia, eu sempre coloco nas minhas publicações de rede social, compartilho meu trabalho, meu dia a dia, posto foto entrevistando políticos, mas ao postar uma foto entrevistando a Regina Souza, foi a primeira vez que eu recebi várias manifestações das pessoas criticando não a política Regina Souza, mas a mulher Regina Souza, né? Então, assim, é assim que tem sido o sentimento e o governador Wellington Dias tem pedido esse voto de confiança. Regina Souza, ao longo desses últimos anos, participou da gestão Wellington Dias. No gabinete da vice-governadoria surgiram muitos projetos que foram executados por Wellington. Então, a participação dela já era visível nesse projeto que melhorou, colocou o Piauí em um patamar diferenciado, inclusive de avanço social. A gente viu ali no destaque do jornal Meio Norte o Piauí melhorando o seu índice de desenvolvimento humano. Ela tem participação nisso. Então, o piauiense está com o pé atrás, o piauiense está olhando de forma preconceituosa, mas eu acho que Regina, ao longo dos próximos meses, tem tudo para conquistar a confiança do povo do Piauí. Ela que
que é não só vítima de fake news, não é só vítima de memes, ela é de fato violentada como mulher. E aí, até numa entrevista que ela concedeu essa semana para a Rede Meu Norte, ela diz, olha, eu prefiro não ver, hoje em dia eu já não quero mais saber desse tipo de conteúdo, eu deixo apenas a cargo da minha assessoria jurídica, porque isso me faz mal. E ela enfrentou, né, Kátia? Você lembra que ofendida pela deputada federal Joyce Hasselmann, e aí é uma nota triste, porque eu acho que não tem hoje uma parlamentar que mais enfrenta preconceito do que a Joyce. Exatamente pela sua forma física, agora ela emagreceu, inclusive levada por isso. Então, a Joyce, tão vítima de misoginia, de machismo, foi quem primeiro expôs no Congresso, né, e ela fez isso durante uma fala também, além de várias entrevistas, o preconceito que ela tinha contra a Regina Souza. E a Regina foi à justiça contra a deputada Joyce, ganhou essa ação, e que é como deve ser feito mesmo, né, Kátia? Primeiro, concordo com você, Cíntia. As pessoas precisam parar de acreditar que porque existe a internet e é fácil publicar as coisas ali pelo celular, a qualquer momento, a qualquer hora, você tem o direito da livre expressão, de dizer o que pensa, de dizer o que acredita. E o mesmo direito as pessoas têm de contestar e você de assumir e responder por aquilo que falou, né? Se alguém se achar ofendido. E eu acho que o caminho é esse. Em relação à vice-governadora Regina, daqui a pouco governadora, uma coisa me chama muita atenção e eu acho que a gente precisa trazer essa reflexão. Muitas críticas, a maioria, a base dos argumentos em relação à legitimidade de Regina Souza agora, como futura governadora de fato do Piauí, estão em cima daquela história de que ela não teve nenhum voto, porque ela foi suplente, uma hora suplente do senador Wellington, outra hora vice-governadora, né, tá na chapa. E aí você não vê a mesma análise quando é um vice-governador. Ninguém fala o vice-governador, o nome não teve voto. A gente sabe na política que o vice-governador é aquele que soma, o bom é aquele que soma. Ele não precisa nem ser muito conhecido, mas se ele soma, se ele articula. E aí eu pergunto, será que parte dos votos que o Wellington Dias sempre teve durante esses 20 anos, será que parte da militância, será que parte daquilo que ele conquistou também não se deve à participação e à presença de Regina Souza ao lado dele? Outro questionamento em relação a esse mesmo argumento de que ela não tem votos. A gente não vê isso em relação a outras mulheres. E aqui eu não estou falando de ser do PT, do PL, do PSB, do PSDB, do PP. Eu estou muito mesmo centrada na questão da mulher, do gênero. E de como a sociedade, ela é mais ainda terrível se a mulher tem uma origem humilde, se a mulher é negra, se a mulher não nasceu em um berço de ouro ou uma família com um sobrenome importante. E a gente vê isso em relação à Regina. Como é que você tem esse argumento de que ela não tem voto, quem tem voto é o Wellington, mas as mesmas pessoas que criticam não fazem isso em relação a outras mulheres. Eu não estou querendo aqui que mulher fique contra mulher, mas que apenas pessoas reflitam. Será que é isso mesmo que eu estou criticando na Regina, o fato dela não ter voto? Ou é a origem dela não ter um sobrenome, não ter tido um marido que teve um mandato, não ter tido um pai que teve um mandato, não ter tido um tio que teve um mandato? Na verdade, o Wellington Dias é companheiro de partido, de batalha, enfim. Eu acho que as pessoas precisam um pouco parar, né? Principalmente algumas pessoas que são formadoras de opinião, e raciocinar sobre isso. E como a Poliana falou, quando se trata de mulher, tudo fica... A Poliana, ela deve ter postado milhares de entrevistas que ela fez com outros homens, falando sobre política, políticos antigos, jovens, e eu tenho certeza que ela não recebeu tantos comentários, tantos questionamentos, tantas críticas. Então, assim, a questão que eu chamo a atenção aqui é para essa reflexão, porque eu acho que ela é importante para todo mundo, para quem faz e para quem escuta. Pois é, e eu acho muito importante que a gente esteja falando sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso. Isso não pode ficar algo que só se comenta nas redes sociais e que passa por cima. A gente precisa falar, porque eu acho que a gente acaba, ao falar sobre isso, nós estamos expondo
o que é que nós somos. Porque, assim, é como se o Piauí fosse um lugar onde existem somente pessoas brancas, pessoas ricas, bem nascidas, não para usar o termo que você usou, de berço, pessoas loiras, que sempre andam extremamente elegantes, muito chiques. Esse não é o Piauí. É por isso que eu acho tão interessante isso que a Paula Daniele falou. Essa dificuldade que o Piauí tem de se enxergar nos seus políticos. A Regina é um exemplo, mas já existiram outros que também de origem humilde tiveram dificuldade de serem respeitados. E você falou muito bem, nós temos muitas situações, como por exemplo, a suplente do hoje ministro Ciro Nogueira é a mãe dele, que nunca foi política. E não tem questionamento nenhum sobre isso. Ela gerou questionamentos ao Ciro, né? A gente não viu os questionamentos a ela na ocasião da ascensão dela ao Senado. Então, a gente vê, de fato, a diferenciação. Um bom exemplo, Cíntia. É verdade. Bom, mas ela... foi não. As outras merecem, por quê? É verdade. Por que essa diferença? Agora, eu acho que tem muito disso tudo e tem muito pela forma dela ser. Eu acho que grande parte dos estereótipos tem a ver com a forma dela ser, porque ela não mudou, né? Como senadora, ela permaneceu como estava, ela não deu nenhuma repaginada, né? Ela não passou a se vestir de uma forma diferente, ela sempre foi a mesma pessoa. E é interessante, e ao mesmo tempo que é incoerente, porque sempre se fala isso. Fulano muda quando chega ao poder. E aí o eleitor diz que não gosta disso. Mas eu não entendo, porque se a Regina não mudou, o eleitor também não gosta, porque acha que ela deveria ter mudado, já que chegou ao poder. Ou seja, ela não vai acertar nunca nessa visão meio atravessada que é de julgar as pessoas pela aparência, né? E a Regina, ela é uma pessoa assertiva, e mulheres assertivas, mulheres decididas, mulheres metódicas, mulheres que são líderes, elas também assustam. Para um homem é natural na sociedade que um homem seja mais duro, que ele levante a voz. A Regina, que apesar de não levantar a voz, ela sempre tem posições muito assertivas, e aí assusta todo mundo, né? É verdade. Bom, vamos passar para a próxima. Para a próxima, é o seguinte, tem alguma surpresa, não, essa nova equipe que vai assumir? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não, ou a gente tem uma dúvida aí mais clara na CESAP, né? A CESAP é que existe uma disputa, tem ali o doutor Alderico Tavares, tem o doutor Benjamin Vale, e tem também um nome indicado que seria o Erlon Guimarães. É o único, são os três, nesse caso da CESAP, que tem uma dúvida. O toque Regina, ela já disse, é Antônio Neto no governo, e também deve haver uma mudança no comando da Polícia Militar, mas ainda não está 100% acertado. Mas ela vai manter todo mundo, né? Ela vai seguir as indicações executivas, porque ela disse que não quer gerar um problema nisso que foi consolidado nos últimos anos, que é a base de Wellington Dias. Então, assim, eu acho que ela já começa exatamente quebrando essa animosidade que existe em relação a ela, por ela ser uma pessoa dura, por ela ser uma pessoa incorruptível, que é outra coisa interessante, né? Porque essa é a imagem que ela tem, e isso deveria agradar o eleitor, né? É muito curioso. Eu acho que o caso da Regina realmente precisava ser estudado para entender a alma piauiense. Gente, eu sei de uma mudança drástica, perspectiva de uma mudança bem drástica. Diga lá. Ela é extremamente pontual. Então, assim, solenidades, eu acho que isso vai desencadear aí uma diferença. Eu não sei, vamos ver se ela vai conseguir conciliar isso aí, porque a gente sabe que a maioria dos políticos não é tão pontual assim. E a Regina Souza, ela é extremamente pontual, chegando até a pegar muita gente surpresa, né? Se a solenidade está marcada para 9, ela chega às 9. Se está marcada para as 10, ela chega às 10. Se a reunião no gabinete é às 10, ela quer que a pessoa esteja e receba às 10. Então, vamos ver. E isso parece bobagem, mas isso muda muito o ritmo das coisas. Sim, com certeza, muda bastante. Olha, tem telespectadores aqui felicitando a Regina Souza
pela posse dela. Acredito até que ela vai receber muitas felicitações de a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por exemplo, que é amiga dela, e outras lideranças femininas do Brasil. Acredito que sim, mas a gente há de esperar que, de fato, ela volte a ser alvo desses preconceitos. E vamos combinar que realmente é difícil suceder o Wellington Dias, não só para a Regina, mas para qualquer pessoa, porque ele é um diplomata, é um líder extremamente calejado, é um enxadrista de primeira. Não fosse assim, não teria vencido tantas coisas como ele venceu. Algumas situações da carreira do governador Wellington Dias são bem enigmáticas, como, por exemplo, ter apostado em colocar a Regina Souza como vice. Eu lembro de ter ouvido várias vezes, acho que vocês também devem ter ouvido, algumas frases no decorrer desses anos de Wellington. Uma: se Lula não for candidato, o Wellington não vai para lugar nenhum. Foi eleito. Se botar a Regina Souza, não tem a menor possibilidade. Os políticos não vão apoiar. Foi eleito com Regina Souza. Só o que eu lembro, assim, que eu lembrei recentemente. E ele consegue, né? Queria saber de vocês, assim, quais os bons e os maus momentos do Wellington Dias para vocês? Olha, Cíntia, até analisando já esse aspecto político, eu acho que o principal momento, na verdade é uma constante, né, no governo Wellington Dias, que é manter esse grupo político que ele formou bem unido. A gente praticamente não teve defecções nesse último mandato. A gente lembra que a última eleição ele esteve ali até mesmo no palanque junto com Ciro Nogueira, mas essa separação já estava prevista para logo depois do pleito, então não havia nenhuma surpresa nessa saída de Ciro e seu grupo dessa base junto com os progressistas. Exceto isso, ele conseguiu manter esse grupo de forma coesa e conseguiu orquestrar muito bem essa organização dos partidos diante de uma nova legislação eleitoral. O Wellington sempre defendeu desde o início a redução do número de partidos disputando, a concentração desses candidatos em siglas, e aí ele conseguiu com maestria. A gente está no fim do prazo, ele mesmo já disse ontem, já tirei até meu time de campo porque eu já considero praticamente tudo resolvido. Então, uma tranquilidade. Há alguns meses da convenção, que será a definição de fato dessas chapas, mas o Wellington é muito habilidoso e conseguiu fazer isso no momento de pandemia, se colocando também como um protagonista nacional nesse processo da vacinação e o enfrentamento ao vírus. Esteve no noticiário nacional durante muito tempo, então conseguiu se projetar. Não à toa, o Wellington já é cotado para assumir um ministério num eventual governo Lula ou, quem sabe, uma liderança no Senado. Kátia, qual o melhor momento do Wellington para você? Olha, em toda a trajetória do Wellington, eu vou falar aqui do ponto administrativo e político. Eu concordo com a Poliana com alguma ressalva. Na verdade, o Wellington Dias conseguiu, o governador Wellington Dias conseguiu realmente, a gente tem que usar essa palavra, esvaziar a sua oposição. Durante muito tempo, o governo do Wellington Dias não teve oposição. Porque a gente fala no termo de que tinha aqui o PSDB em Teresina, né? A representação do PSDB na Assembleia, e aos poucos ele foi levando, e aí acabou que todo mundo, entre aspas, quase todo mundo praticamente, estava na base do governo, e isso é muito importante. Administrativamente, isso é estratégico, né? E essa questão realmente de trazer todo mundo, só que eu acho que o governador, ele teve esse ponto negativo ao mesmo tempo que ele baixou a guarda, e a gente ouve muito falar isso nos bastidores, em que ele entregou praticamente uma articulação de interior, uma articulação política, que funcionou muito bem com o Wilson Martins, há um tempo, quando o Wilson Martins foi para dentro do governo, que foi criada até uma secretaria em relação a isso, entregou nas mãos do senador Ciro. E há muito tempo, o senador Ciro, e isso ninguém pode acusá-lo, ele vinha falando que o trabalho dele era para crescer o seu partido, que partido que não tem candidato não se firma. Então ele já, como a Poliana falou, só que o Wellington Dias baixou a guarda, e a gente vê aí o resultado realmente, hoje
muitas lideranças importantes, cidades importantes, em termos de colégio eleitoral, estão hoje apoiando o senador Ciro, que hoje é oposição, e isso aconteceu também muito nessa baixada de guarda, não sei se autoconfiança ou confiança, mas eu acho que eu considero esse um dos pontos negativos da parte política do Wellington Dias. O que é uma qualidade, esse dom de conciliar do governador Wellington, muitas vezes se volta contra ele, porque assim você tem toda a razão. Quantas críticas em público o Ciro e outros integrantes do PP não fizeram e continuaram dentro do governo com todas as... Eu estou vendo aqui agora, antes da Poliana falar que o mau momento do Wellington dela, que ela escolheu, saiu já o decreto oficial, o diário oficial, com as exonerações do pessoal que vai disputar. Então, você tem aqui Osmar Júnior, tem José de Andrade Maia Filho, Mainha, tem a Viviane Moura Bezerra, superintendente da SUPARC, e aí tem uma novidade, né? Pode ser candidata a governadora também. Tem nomes mais relevantes aqui, Fábio Novo, vi agora há pouco, Florentino Neto, tem pessoal de segundo escalão também, que não dá para ler todo mundo também, mas aí Rafael Fonteles também aparece aqui nesse decreto, todo mundo sendo exonerado. E alguns cargos em confiança que eu vejo que são cargos indicados pelo PP, Partido Progressista, gente que continuava aqui. Ó, Flávio Nogueira também deixando, então é uma equipe grande, né? Fábio Xavier, a Simone Pereira ali. Simone Pereira apareceu Castro também Neto. aqui, Castro Neto do DR, Janaína Marques, Tavares, Hélio Isaías. Hélio Isaías, é uma lista enorme, né? Uma lista considerável. Depois vai sair o decreto com os nomes dos novos nomeados, né? Mas esse aqui saiu, foi publicado agora, então a gente tem já oficializado a exoneração, mas não do governador, né? Vai ser somente às 10h30? O decreto oficial só vai ser assinado às 10h30 e aí, obviamente, deve vir a publicação já no diário na mesma hora, de amanhã ou numa edição extra. Na edição extra, geralmente, porque tem que ser hoje, né? Sim. Tem que sair hoje, essa é a orientação dos advogados. Poliana, e qual é o momento do Wellington para você? Só antes pontuar sobre a questão do Osmar, ele não deve ser candidato nessa eleição, ele vai Apenas mesmo só coordenar a campanha de Wellington. E com relação à doutora Viviane, ela afirmou ontem numa entrevista, inclusive ali ao lado de Wellington Dias, que essa história de candidatura ao governo não existe, foi apenas, segundo ela, uma colocação colocada fora de contexto. Sobre erro de Wellington Dias, na verdade não considero nenhum erro, mas assim, é um problema de percurso que ele teve. A Kátia falou sobre esse espaço para oposição e a gente tem aí hoje como pré-candidato de oposição Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, com o anseio da oposição aí de conseguir uma votação expressiva na capital, dando uma vantagem que possa favorecer o pré-candidato Silvio Mendes. E aí, onde o Wellington não conseguiu transferir. O Wellington tem um bom desempenho individual em Teresina, nas últimas eleições ele foi muito bem na capital, mas não conseguiu avançar junto com o Partido dos Trabalhadores e transferindo esse capital eleitoral para a capital. O PT é muito difícil para o PT a vida aqui em Teresina. E aí, o custo disso a gente vai ver. Obviamente, ainda há tempo para uma campanha, isso pode se reverter, mas pelo menos nas pesquisas de intenção de voto que a gente tem até agora, isso traz uma desvantagem para o pré-candidato da base governista. Que na verdade já era difícil mesmo. Primeiro, o desgaste de 4 mandatos, né? A questão de oposição, Teresina é sempre oposição, isso aí, historicamente, eleitoralmente, é dessa forma. O Silvio Mendes é alguém muito querido pela população de Teresina, isso é fato. E o Rafael Fonteles não é um nome fácil, sim, se levarmos em conta, não é. É sempre difícil suceder o Wellington Dias. Com o carisma de Wellington Dias, existe um nome hoje no Piauí com o carisma do governador Wellington Dias? Desconheço, não tem. Sim, não desconheço. Não existe. É por isso que a Francisca Trindade é sempre tão lembrada.
né? Sempre tão lembrada como alguém que estava à altura, gente, em termos de carisma. Não estou falando aqui que não é competente, que não vai ser bom, é porque às vezes é difícil as pessoas entenderem. A gente precisa traduzir o que a gente está falando para não dizer que nós estamos dizendo isso ou aquilo outro. Eu estou dizendo que em termos de carisma, não, né? O Rafael Fonteles não tem. E aqui ele tem a visão do empresário, Mas né? tem outras vantagens. O teresinense vê o Rafael como empresário, como gestor, né? Até mesmo por conta dos negócios que a família tem aqui na capital. E além disso, é um momento em que o Estado precisa muito de... Eu achei que nós teríamos uma campanha humanizada. Eu acreditei, eu lembro de ter entrevistado um cientista político aqui no ano passado, e ele me disse, eu perguntei, como que você acha que vai ser a visão do eleitor no próximo ano? Eu acho que as pessoas vão querer candidatos humanos, e não é isso. É exatamente o contrário. Eu via, por exemplo, muita humanidade no Washington Bonfim. A forma como lidar com as coisas, a forma de falar, a forma de se posicionar nas redes sociais, que já não vai ser candidato, né? Mas não vejo nenhum dos dois candidatos. Esse toque da humanização, eu não vejo. Só se ainda vão... Nada que o marqueteiro não possa fazer, mas até agora não tem não, né? Eu acho assim que a gente você sabe disso, a Poliana também, o Piauí a gente vive sempre em delay, né? Eu tenho para mim, a impressão que eu tenho, não sei se corrobora com o que você está falando, é que a gente está vivendo o delay daquela agressividade, daquela campanha de ódio que a gente teve nacionalmente em 2018. Tanto de posicionamento, como de estratégia, como de narrativas. E nacionalmente eu acho que a sociedade já está percebendo que não é bem esse o caminho. Talvez a gente vá passar por isso aqui no Piauí para depois, que também não é novidade. Eu acho que você se lembra que a campanha Hugo Napoleão Wellington Dias, a gente não tinha rede social, não tinha o tempo real, não tinha Instagram, Twitter, mas a violência verbal, a coisa também foi intensa, né? Então, assim, tudo hoje é só mais intensificado. Mas eu concordo com você nesse ponto. E o PT em Teresina, historicamente, nunca passou de 32%, 35%. Talvez realmente tenha sido uma falha do governador Wellington Dias ter passado tanto tempo no poder e ter descuidado de não tentar realmente reverter isso, né? Foram muitos anos em que isso podia ter sido trabalhado, ter criado uma liderança focada na cidade. O deputado Fábio Novo tentou isso na eleição de 2020, até se saiu muito bem, mas eu não sei se o PT consegue ainda reverter isso, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Kátia, eu acho que não foi falha, eu acho que a presença do Firmino em Teresina e a parceria que ele sempre teve com o governador Wellington Dias, ainda que administrativa, mas mesmo adversários, impedia um embate. Eu acho, né? Que era uma licença poética que o Wellington Dias dá. Eu vejo muito hoje, eu vejo dessa forma. É uma relação de cavalheiros que eles tinham, né? Eu vejo dessa forma. E é da personalidade do Wellington ser isso, não avançar. É da personalidade. Eu acho que nisso se reveste o feito dele ter sido governador 2 vezes da forma como foi. Porque ele não foi, nenhuma das campanhas do Wellington Dias foram campanhas virulentas, nenhuma delas. O governo não foi em nenhum momento. E ele, olha, eu lembro pouquíssimas vezes de ter visto o governador irritado e demonstrando isso publicamente. Acho que lembro uma vez que foi feita uma denúncia envolvendo um dos filhos dele. Eu lembro disso, que inclusive era uma denúncia que nem correspondia exatamente da forma como estava sendo denunciado, sobre suposto uso do avião. Eu lembro disso, eu lembro dele ter ficado muito irritado com isso, mas não lembro de mais nada. Não lembro de outras situações em que ele tenha. E acho que nos últimos tempos ele se fortaleceu muito nacionalmente com o Consórcio Nordeste. A passagem dele pelo consórcio deu a ele um pouco de visibilidade, pelo menos no Brasil também, né? Teve semana passada, por exemplo, todos os jornais, os telejornais exibiram o pronunciamento do Wellington sobre a questão do combustível durante horas. Isso ia sendo repetido. Ele teve isso. Será que ele capitaliza isso para ele?
Vocês acham que ele será um senador de visibilidade nacional, caso ele seja eleito? Eu acho Isso que também sim, né? foi estratégico, né, Cíntia Poliana? Isso também foi estratégico porque o senador Ciro também tem essa visibilidade, Sim, o homem bastante. todo da República. Então, eu acho que o Wellington viu nessa oportunidade, como ele tem sempre visão disso, de sendo o dirigente do Consórcio Nordeste, fazer esse trabalho. Não, eu preciso ser forte não só no Piauí, eu também tenho que ter uma visibilidade nacional para poder manter esse antagonismo no mesmo patamar, não só aqui, mas fora. E também acho que pensando nessa possibilidade, né, de uma eleição do ex-presidente Lula ser eleito, ele naturalmente vai ocupar um cargo. As pessoas falam muito, quando às vezes trocando ideia a gente fala isso, e alguém diz assim, mas acha que o Lula vai deixar de dar um ministério para não sei quem, para dar para o Wellington e etc., que volta naquela questão de o Piauí aceitar que ele pode, né? Pô, se tem hoje o senador Ciro com tanto poder, com tanta visibilidade, por que não o Wellington Dias ou qualquer outro político também chegar até lá, né? Eu acho que ele pensou muito nisso e nisso aí ele acertou com certeza. Talvez a presença do Ciro seja o pontapé que faltava para um ministério importante para o Piauí em um eventual governo Lula, Kátia. É isso mesmo. Eu acho que deve ser creditado. Olha aí, ainda vão agradecer o Ciro um dia, caso o Piauí tenha um ministério no governo Lula, que não teve nos governos passados. Há de se reconhecer isso, né? Ponto. Nem governo Lula, nem governo Dilma. Poliana. É isso. E aí eu acho que foi o momento de fato que o Wellington reconheceu o seu tamanho. Ele já está, de fato, concordo sim com a Kátia, trabalhando até mesmo a articulação com outros líderes, porque não adianta um ministro chegar, um eventual o Lula, né, chegar como presidente e jogar o Wellington Dias e já querer que ele tenha essa articulação com os líderes nacionalmente. Não, o Wellington está plantando a sua sementinha, é um político respeitado, é um político articulador, e eu acho que isso aí já foi ele mesmo reconhecendo o seu valor e, claro, construindo a sua estrada. Bom, quem viver verá, né? Só para lembrar que o telespectador, o Wellington Dias começou na vida pública em 1992 como vereador de Teresina, ou seja, a base política dele era Teresina, né, no começo, aí quando o sindicalismo era muito forte. Em 1994 ele foi eleito deputado estadual, foi presidente do Diretório Regional do PT entre 95 e 97. Em 98 teve o seu primeiro mandato para deputado federal. Depois ele renunciou em 2002, foi eleito para o cargo de governador em 2002 e de lá para cá ele renunciou, uma situação parecida, para o Senado, onde ficou, depois voltou para o governo do estado, onde está, e agora pretende disputar o Senado Federal. E ele puxou o partido, né? O sindicalismo elegeu muitos sindicalistas, Assis Carvalho, é o que eu primeiro lembro aqui. A própria Flora Isabel também veio de sindicatos, ex-deputada estadual. Antônio Neto não, era econômico. Trabalhava, né? Trabalhava em banco também, acho que sim. Banca. Então era esse grupo, né? O grupo ligado aos sindicatos, que hoje não temos. Então temos um cenário completamente diferente. Vamos sair do Wellington Dias e pular para o Bolsonaro, que ontem esteve aqui no Piauí, foi a uma fazenda das maiores e mais bem estruturadas do agronegócio. Temos inclusive imagens da passagem dele por essa fazenda, onde lá ele lançou a tecnologia 5G, tem como a gente colocar as imagens, tecnologia 5G, nessa fazenda lá no Cerrado Piauiense. Eu queria a imagem dele na fazenda, é possível? Nós temos aquele momento em que ele está... Chegada, né? Chegada. Eu queria a hora que ele está lá, né? Que é o que interessa para o que eu vou falar aqui. A hora que ele estava fazendo. Pronto, isso aí. Gente, cadê os candidatos bolsonaristas do Piauí? Por que eles não estavam... Silvio Mendes estava lá? Não.
Por que, Apoliana, que ele não foi? Porque todo o trabalho do ministro Ciro é, de fato, tirar essa ligação bolsonarista da principal chapa de oposição. Quem a gente viu lá foi o pré-candidato ao governo pelo partido do presidente, Sim, PL, o Major Diego Major Mello. Diego, sim, Né? que Ele é estava alguém lá, que... mas esse grupo que é patrocinado, que tem o envolvimento de Ciro Nogueira de fato, aquela chapa que tem, inclusive, a ex-esposa de Ciro Nogueira, Iracema Portela, deputada federal, na chapa, Também não estava lá? Também não estava. Ela que é parlamentar federal, integra a nossa bancada, vota projetos junto com o governo federal, não estava. Além dela, outros nomes, na verdade, ninguém. A Liana Paiva estava lá acompanhando, Cíntia, e ninguém da bancada federal apareceu. Gente, quer dizer, então, que o Bolsonaro é aquela pessoa que paga a festa, que compra a melhor roupa para todo mundo ir para a festa e que ninguém quer ficar do lado dele na hora da festa? É isso? E aí, Cíntia, acho que vale acrescentar que ele estava nos ambientes mais favoráveis, então não sei realmente se haveria tanta necessidade de não ter lá apoiadores políticos, porque o ambiente do agronegócio, ele é 100% favorável ao Bolsonaro e aos candidatos, às pessoas que marcham com ele, ao presidente Bolsonaro. Não sei, realmente é de se questionar essa não presença. Eu fico pensando se o Bolsonaro vai aceitar isso. É aí que eu acho que a gente tem que louvar um pouco a estratégia e o poder de convencimento do senador Ciro, porque para a base bolsonarista, né, aceitar isso, até num estado onde o antagonismo com a esquerda, né, a gente tem um governador do PT, uma era petista, e estar aceitando, sendo maleável a esse ponto, vendo como, né, a estratégia a ser usada para se eleger um governador alinhado, mas sem demonstrar que é alinhado, e fazendo essa campanha dessa forma, eu acho louvável, porque é uma base que não arrega, que não abre mão daquilo que acredita e que pensa, e muito devota ao presidente Bolsonaro, né? Kátia, eu não sei se o Bolsonaro sabe disso. Eu não sei se ele já tentou para isso, não. Eu acredito que ele não percebeu ainda, que foi criado uma coisa em torno dele. O fato de ser nessa fazenda, e você tem toda a razão, o ambiente, dias antes, o pessoal do agro esteve com o Bolsonaro levando reivindicações. É um apoio muito forte que ele tem. Nós sabemos disso também, né? A ministra Tereza Cristina leva isso assim, muito mesmo, essa rédea de apoio do agro muito forte ao Bolsonaro. Eu não sei se, ao se dar conta de que os candidatos não querem ficar perto dele, se ele vai ficar muito feliz com isso, não. Não parece que combine muito com ele, não. Cíntia, assim, a gente já ouviu, assim, de bastidores, alguns parlamentares federais que fazem parte dessa base de Bolsonaro, mas que aqui é envergonhada, de que isso já teria sido passado pelo ministro Ciro Nogueira, que faz parte da estratégia aqui para o Piauí, por exemplo, né? A gente está falando aqui de uma visita ao estado do Piauí. Bolsonaro já tem o entendimento que no Nordeste ele não tem, obviamente, uma força eleitoral muito grande, e aqui no Piauí é um estado cujo eleitorado não é tão expressivo para a média nacional. Bolsonaro já teria sido convencido de que aqui vai funcionar desse jeito. Tanto é que fora daqui, até nas redes sociais, obviamente é difícil dissociar, mas Ciro Nogueira tem sido o principal, posso até dizer assim, entre aspas, cão de briga do presidente. Ele sempre entra na defesa justamente para compensar o fato de que aqui ele de fato não bota a bandeira com o seu grupo. Ciro estava lá, fez elogios, inclusive é um discurso muito político que fizeram lá durante o evento. A gente está numa pré-campanha e voltado para o setor empresarial. Muito se falando sobre o não fechamento de empresa, aquilo que o Bolsonaro sempre repete, diz que não fechou uma mercearia na época da pandemia, que a culpa da queda dos empregos não é dele, volta de novo para os governadores. Então ele já teria sido convencido disso.
Tá certo. Quem viver verá. Repito a frase, porque não é da personalidade do Bolsonaro. A gente sabe que alguns ministros, por exemplo, o próprio ministro Marcelo Queiroga, só se firmou quando passou a bajular o Bolsonaro. A gente sabe disso. E aqueles, quanto mais bajula, mais poder tem dentro do governo. Tá aí o Mário Frias, que não me deixa mentir. Aquele Sérgio Camargo, da mesma forma. Então, são pessoas... O caso do Queiroga é um incrível caso do ministro que entrou médico e especialista e saiu tosco defendendo a cloroquina. Ninguém entende isso, nem mesmo entre os profissionais que conheciam o ministro Queiroga. E sabem que é porque há essa cobrança por parte do presidente, do núcleo familiar dele. Enfim, ele sempre cobra isso, né? Esse apoio, essa quase adoração dos ministros por ele, dessa defesa o tempo inteiro do presidente. Mas vamos esperar mesmo para ver se ele vai... e depois se o eleitor vai entender, né? Sim. Depois se o eleitor vai entender. Se o eleitor vai dizer, vai dissociar. Não, o Silvio Mendes não aparece com o Bolsonaro, só o Ciro. Mas o Ciro está na campanha do Silvio Mendes. Mas o Ciro, quando está na campanha do Silvio Mendes, não é Bolsonaro. É só quando está no palanque. Eu acho que tem que trabalhar bem bonitinho isso na cabeça do eleitor, né? Porque o marqueteiro também... vai ter trabalho. Hã? O marqueteiro vai ter trabalho. O marqueteiro vai ter trabalho. Está parecendo aquele filme fragmentado, né? Enquantos cortes vão fragmentar a cabeça do pobre do eleitor para ele poder entender. Gente, mais alguma coisa para hoje, Kátia? Eu só queria acrescentar que o marqueteiro já teria trabalho em nenhuma outra hipótese. Imagina que o outro lado vai fazer questão de estar lembrando o tempo inteiro. Claro. Cobrado. E que não tem a terceira via, né? Não decola a terceira via. Vide Dória, né? Vide Dória. Agora o Eduardo Leite é o novo Moro, né? Eduardo Leite é o novo Moro. Todas as esperanças de terceira via agora estão nele, né? O PSDB sempre num atraso, numa falta de... O time é horrível. Ninguém se entende, ninguém deixa. Aí vão para uma prévia cheia de problemas, tem que ser o Dória. Aí agora o Dória desiste. Quanto tempo o partido não perdeu aí nessa construção para agora o rapaz renuncia ao governo vai aí entrar num túnel aí que não se sabe. Achei corajoso. Corajoso. E tem uma coisa, viu? A presença do Eduardo Leite, se confirmado candidato do PSDB, como fica a situação do Silvio Mendes, né? Que é muito ligado a esse grupo. Na verdade, até mais confortável para Silvio Mendes. Ele vinha tendo, Cíntia, embates com João Dória, inclusive até Dória tentou reuniões com o Silvio e Silvio não quis. Não, ele não apoiaria o Dória. Não apoiaria Dória de jeito nenhum. Então, mas eu tô te falando o seguinte, seguinte, Leite seria até mais confortável para ele. Não vai chegar um momento em que o Bolsonaro vai dizer sim, mas... Porque uma coisa é o Silvio Mendes não ir onde o Bolsonaro está e também ficar calado. Outra coisa é o Silvio Mendes apoiar o Eduardo Leite. Mas isso aí, para o xadrez do Ciro, já está equacionado. O palanque que Bolsonaro vai subir no Piauí é de Major Diego. Pronto, então é só combinar com o eleitor agora. Isso, o problema é esse. De Teresina agora, né, Cíntia? Esse grupo que praticamente se virou fumaça, se faleceu aí com a perda do prefeito Firmino, alegando. Então, agora temos aí um candidato, mas como é que fica o partido? O professor Washington teve que desistir. Eu acho que vamos ver aí como é que vai tentar ressuscitar esse PSDB, porque se for pelo caminho que estão trilhando, realmente vai desaparecer por completo na capital. Ninguém sabe, o PSDB é o bebê de Rosimeire, né? Ninguém sabe que PSDB vai surgir para disputar as eleições. A gente não sabe se é bolsonarista, a gente não sabe se é um partido mais de centro-esquerda, como era no passado, não sabe se é um PSDB mais associado ao grupo do Edson Mello, ou mais associado ao grupo do Washington Bonfim. Então, ninguém sabe que bebê é esse que vai surgir, mas você tem toda a razão e acho importante a gente registrar isso hoje aqui no nosso encerramento, a desistência do Washington Bonfim
é quase o fim mesmo desse grupo. É o começar de novo, se o partido quiser. Porque ele que carregava essa bandeira do Firmino, não acho que o Silvio Mendes tem essa bandeira totalmente, até porque não era quando o ex-prefeito em vida, né? Eles não tinham um bom relacionamento, no final já não tinham um bom relacionamento, então não parece que seja o legado, seja o Silvio. Gente, obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, agradeço, Kátia. sim. Até a próxima semana. Obrigada, Poliana. Tchau, Bom dia para bom dia você. para todo mundo. Bom dia.